Shabbat Shalom para todos. Antes de iniciar o estudo da palavra, eu queria orar com vocês. Tem um texto em Filipenses, capítulo 2, que diz o seguinte: portanto, se algum conforto em Yeshua, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, e se alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensamento e pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente para cada um somente para o que é seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Yeshua, que sendo em forma de Deus, não se considerou ser igual a ele, o qual ele poderia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Yeshua é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte, meus amados, que assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como aço no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia do Mashiach possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Esse texto está em Filipenses capítulo 2, eu li do verso 1 até o verso 16. Quando nós iniciamos esse trabalho, aproximadamente 2 anos atrás, eu lembro que nós tivemos muitas opções, do que fazer, do que não fazer. E uma das preocupações que tinha no meu coração, eu sabia já o que Deus já tinha falado ao meu coração, foi de que, primeiramente, a gente tinha que começar esse trabalho por um motivo espiritual, por um motivo do eterno, por Ele. E segundo, pelas pessoas, pelas famílias. Assim como um líder tem uma grande responsabilidade para com aquelas pessoas que está sobre a responsabilidade dele, e os pastores têm essa responsabilidade. Deus confiou, isso é bíblico, ter uma liderança espiritual, ter sacerdotes, ter pastores, ter líderes espirituais, isso é bíblico. Muitas pessoas tentam apresentar uma justificativa para não viver em comunidade, não viver em congregação, apresentando que Deus, nós somos totalmente independentes, Verdadeiramente Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu sensibilidade para sabermos pensar e expressar aquilo que nós pensamos. Mas Deus constituiu líderes sobre pessoas, Isso é bíblico, você não pode ser dependente de tudo. O seu líder não pode tirar a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de ter uma reação, a sua capacidade de discordar com respeito, com amor, com sinceridade. Nenhum líder tem direito de fazer isso. O líder não pode ser o seu guru, que se fala na sociedade. Eu posso trabalhar, eu tenho que aceitar o trabalho A ou o trabalho B. Você pode ter uma orientação dele, mas não tem que ser ele a decidir por você. Ele não pode ser quem vai decidir a sua esposa, o seu esposo. Isso não é liderança. Um verdadeiro líder, ele incentiva para que as pessoas sejam independentes e elas possam viver para Deus, completamente para Ele.
Da mesma forma que o líder tem essa responsabilidade, aqueles que estão fazendo parte de uma congregação têm uma responsabilidade para com o líder, para com a congregação. O sentimento que eu tenho da nossa congregação é que cada um de nós está cuidando do que é seu. Nós não nos preocupamos com o que é nosso, com o que é do outro, com a vontade do Eterno. Eu sei que muitos de nós têm um motivo, nós temos 100 membros da congregação. Aqui nós não temos 20 pessoas hoje. Acho que deve ter 20 e poucas pessoas. Cada um está preocupando com o que é seu. Eu sei que pessoas têm motivo justo, doenças, enfermidades, enterros, trabalhos, escola, mas cada um de nós se preocupa com o que é seu. Nós não estamos preocupados com aquilo que é mais importante, que é a nossa vida espiritual. E é isso que o Eterno tem batalhado, Shabat após Shabat sobre nós. Quando Deus deu a Torá a Moisés, Deus foi muito exigente para com o povo, para que o povo não fosse negligente com os mandamentos. Vocês lembram com o mandamento do Shabat, que Deus falou assim que 6 dias trabalharás e o 7º dia descansará, e de repente um homem se levanta, logo depois do mandamento do Shabat, e ele vai colher lenha. E ao colher lenha, Moisés e a liderança encontram esse homem pegando lenha, e eles se preocupam. O que eu devo fazer agora? Esse homem está fazendo algo que Deus não mandou fazer, pegar lenha. E Deus vai e ordena que aquele homem fosse morto. Eu te faço uma pergunta: isso ocorreu sempre? Não. Aquilo foi uma forma que Deus deu para mostrar que, como um trabalho estava sendo iniciado, a exigência era muito importante e ser rigoroso naquele momento, para que a congregação de Israel pudesse perceber a importância do Shabat. E devido a essa exigência, você vê como que o judeu é muito zeloso, como nós precisamos ser zelosos pela nossa família. Irmãos, nós estávamos aqui com 3 crianças, e os nossos filhos sofrem consequências com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Os nossos filhos não nos veem orar, os nossos filhos não nos veem exercer misericórdia, os nossos filhos não nos veem estudando a palavra, os nossos filhos não veem nós sentarmos juntos para comer e abençoar o alimento, para conversar em família, e os nossos filhos vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e depois nós reclamamos porque eles preferem viver o mundo e não a presença do Eterno. Eu me preocupo muito com essa congregação. Eu não quero ser um líder a dominar vocês. E ninguém aqui dessa congregação tem essa intenção. Eu não quero sobrepor, mas nós precisamos entender a responsabilidade que temos um para com o outro. Um para com o outro. É só um desabafo, um para com o outro. Vocês nem mereciam ouvir isso, né? Mas é só um desabafo. Nós temos uma responsabilidade como coletivo. Nós chegamos aqui, o nosso horário de estarmos aqui às 10 horas, nós chegamos às 10h30, 10h40, e às vezes aquela pessoa que está aqui concentrada na oração, ela para olhar aquele que está entrando. Eu sei que tem pessoas que têm motivo justo para chegar atrasado, mas isso se torna frequente, e nós precisamos ter um compromisso com Hashem. Nós precisamos motivar um ao outro a crescermos espiritualmente, e a minha preocupação é a prioridade que nós damos. Eu me preocupo com isso. Qual que é a nossa prioridade? Nós temos aqui um corpo diaconal, temos poucos diáconos aqui. Então nós precisamos ter essa preocupação sempre. Sempre. Incentive você, incentive a tua família a estar presente, para que a gente concentre estar aqui para estudar a palavra de Deus. Irmãos, vocês não têm noção como isso é importante para as nossas vidas. A Paraxá é toda falando um pouco dessa introdução que eu fiz. Toda falando um pouco dessa introdução. Então, se eu gostaria de compartilhar, o sentimento que eu tenho é que cada um de nós estamos nos preocupando só com aquilo que é nosso. Eu estou passando necessidade, eu preciso trabalhar mais no Shabat. Eu estou enfrentando um problema, eu vou ir para um psicólogo. Que pode ir, que faz parte, mas o grande fomentor, aquele que vai nos auxiliar, é o Eterno de Israel. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Se nós tivermos uma entrevista de trabalho e marcasse às 10 horas, nós estaríamos lá 9h30.
Nós estamos diante dos reis, o Senhor dos senhores, o único dia que Ele celebra, que Ele estabelece para que venhamos o adorar, e nós chegamos quase no final, para pegar o finalzinho do amém. Esse é um compromisso coletivo. E saiba, você é responsável pelo teu irmão. Não pense só da tua vida. É isso que nós vamos falar um pouquinho aqui na nossa paraxá. Então nós estamos estudando a 35ª paraxá, que é a paraxá Naasô. Vê se você está com o meu slide aí, minha irmã? Paraxá Naasô, levante. Essa paraxá, na verdade, Naasô, quer dizer, não é nem contagem, é levantar no sentido de você descobrir, de você, como que eu posso dizer uma palavra mais adequada aqui? Para você fazer, algo para você fazer, faça uma contagem, né? Então você vai levantar uma contagem, não é literalmente contagem, mas é você fazer uma contagem. Esse é o significado de Naasô. Irmãos, essa paraxá, ela tem, se você iniciar a estudar, ela inicia no capítulo de Números, no verso 6, eu não coloquei aqui, por isso que eu não, está ali, no verso 4, no capítulo 4, verso 21, e ela vai até o capítulo 7, verso 89. Se você for estudar essa paraxá, você vai ver que primeiro o Eterno manda fazer esse levante, essa contagem, para a família de Gerson, porque ele era responsável por algumas atribuições do tabernáculo. Então Deus manda fazer essa contagem. Faça essa contagem da família de Gerson, que ele era responsável por algumas atribuições do tabernáculo. Logo depois você vai encontrar a Torá falando a respeito do voto do Nazireu, aquele que se abstinha de beber vinho ou qualquer coisa que derivava do vinho, seja da uva, seja uma casca, seja um suco de uva, seja de uma uva passas. Ele não poderia, porque ele fez um voto, ele absteve naquele momento de beber vinho, que era algo lícito, e ele se abstinha também de conviver em sociedade. Ele se isolava por um período, algo que ele faz o sacrifício por isso. Os rabinos ensinam que um dos motivos, tinha dois motivos que ele ofertava sacrifício pelo perdão do pecado. Um, por proibir algo que era lícito, que ele estava proibindo a ele mesmo de beber o vinho, que era algo lícito. Então, aquilo que você proíbe, que a Torá permite, você tem que pedir perdão também. E ele estava também impedindo de viver em sociedade, algo que a Torá discorda completamente. Então os rabinos falam que quando ele terminava o voto, ele tinha que pedir perdão por deixar de beber vinho, que era algo lícito, e deixar de viver com sociedade. Logo depois você vai ver a bênção tripla sacerdotal, Birkat Kohanim. Birkat quer dizer tripla bênção sacerdotal. A bênção que o pastor José fez aqui, que nós vamos estudá-la no seu contexto aqui original, qual que é o seu verdadeiro sentido, ela é uma tripla bênção, não é uma bênção só. Aqui existem 3 bênçãos que o sacerdote está pronunciando sobre a nação de Israel. E depois, no final dessa porção, você vai encontrar as oferendas que os líderes de cada tribo, durante 12 dias, apresentam a Hashem. Então você vai ver que a Torá vai descrever as ofertas que eles fizeram, os korbanot, né, que quer dizer oferendas, que eles ofertaram a Hashem, elas foram iguais para cada líder de tribo. Cada líder se apresentou durante um dia e apresentou a mesma oferta que as outras tribos. Então foram 12 tribos, 12 dias de ofertório ao Eterno. Você vai encontrar isso dentro dessa paraxá. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar acerca do Birkat Kohanim, tripla bênção sacerdotal, porque você vai entender aqui o verdadeiro sentido dessa bênção. Ali está toda uma bênção, e o Eterno chega tão profunda a ela, Jorge,
que quando o Eterno a pronuncia, ele estabelece para que os filhos de Israel a estabeleça, sobre os filhos de Israel, no final ele fala assim: e porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Olha a profundidade. Então ela tem que complementar algo muito profundo na nação de Israel. O significado dela tem que ser muito abrangente, porque o nome do Eterno estava sobre os filhos de Israel. E aqui, ó, eu queria colocar ela aqui para você. Olha ali, ó, ela está toda em hebraico, tá? Eu vou ler para vocês. Yevareha Adonai Veishmereha é a primeira parte da bênção. E aí Adonai Panaveleha Viruneka é a segunda parte da bênção. E a terceira, Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom. Existem 3 bênçãos estabelecidas pelos Kohanins. O Eterno estabelece um modo de abençoar, mas ele coloca o Kohanim como intermediário para que essa bênção seja alcançada. Presta atenção. Ali a bênção não era feita de qualquer forma. Existe uma bênção pré-estabelecida, pré-descrita por Hashem, mas o Kohanim, o sacerdote, ele era a peça fundamental também, assim como o Eterno, para que essa bênção fosse alcançada. Provinha de Deus, mas existia um intermediário pela qual ele é tão importante na concepção da bênção quanto o próprio Criador. Então ali, ó, uma bênção tripla. Yevareha Adonai Veishmereha, Yair Adonai Panaveleha, Viruneka, Issa Adonai Panaveleha, Veasemeleha Shalom. Vamos entender essa bênção, mas antes de você colocar aqui, irmãos, primeiro eu quero colocar esse sentido para você da bênção. Quando você olha tudo que o Eterno faz e tudo que Ele age, você vai ver que Ele é o provedor de tudo. É Hashem que te dá vida, é Hashem que te dá força, é Hashem que te sustenta, é Hashem que te dá esperança, é Ele que te faz ter fé, é Ele que te faz ter alegria no momento de tristeza, é Hashem que provém todas as coisas, é Ele que te faz passar por tribulação, é Ele que concede talvez a permissão para que você enfrente alguma permissão, e isso tem que ser fundamental, essa compreensão, porque senão a gente vai questionar e terceirizar responsabilidades. Mas é Ele que provém tudo, mas Deus estabelece alguns meios de agir, e esses meios de ação são tão importantes como a compreensão de que Ele provém tudo. Não sei se eu estou sendo claro. Os meios pelo qual o Eterno age, é tão importante você compreender, como você precisa entender que Ele é o provedor de tudo. Então aqui, ó, primeiramente, é Deus que está dando uma fórmula de abençoar a nação de Israel. Olha em Números 6, vai lá comigo. Números capítulo 6. O verso 22, diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés, verso 23, diz a Arão a seus filhos, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhe. Primeira coisa que os judeus nos ensinam na sua palavra, nos seus ensinamentos. Deus estabeleceu uma fórmula, uma bênção padronizada para que os Kohanins, para que os sacerdotes abençoassem a nação de Israel. Primeiro ensino, a bênção ela foi estabelecida por Hashem, é dele. Não é a unção do Francisco, a unção do pastor José Maria, a unção de Arão, a unção dos filhos de Arão, a unção de Yehoshua, que era o sumo sacerdote no período de Neemias e Esdras. Não era a unção deles, era uma bênção estabelecida pelo Hashem, que decretou uma fórmula. Não poderia vir uma bênção qualquer do José. José vai pronunciar uma bênção na qual o coração dele e a mente dele quer dar.
É uma bênção estabelecida sobre o filho de Israel. É lógico que o pai pode abençoar o filho de forma diferente, o esposo abençoar a esposa, mas o que eu quero dizer é como que Deus está abençoando a nação de Israel coletiva, para que o nome do Eterno estivesse sobre ele. Deus estabeleceu uma bênção específica, declarando que a bênção vem dele. Primeiro ponto, vem dele. Segundo, Deus provém tudo, mas Ele usa os teus servos, Ele usa os seus líderes como meio para alcançar o desejo dEle de abençoar. Deus pode te abençoar na tua casa? Pode. Deus pode falar no teu quarto? Pode. Deus pode falar no seu interior? Pode. Mas Deus estabeleceu de uma forma coletiva, abençoar a nação de Israel, pôr o seu nome sobre a nação de Israel, mas Ele estabeleceu dele essa bênção, mas Ele usou meios. E esses meios são importantes. E os sacerdotes são meios para que a bênção do Eterno seja alcançada àqueles que Ele deseja abençoar. Então você vai enxergar lá em Malaquias, vai lá em Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, no verso 6 diz assim, a Torá da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão apartou a muitos da iniquidade. Olha o verso 7. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Irmãos, presta atenção, olha só. Por isso que eu estou falando que a responsabilidade que cada um tem de estar aqui é muito profunda. Deus deseja abençoar? Sim. A bênção vem dele? Sim. Mas ele faz um meio pela qual a sua bênção possa ser atingida. É muito fácil para Deus chegar e fazer com que sua vontade se concretize apenas pela sua palavra. O mundo foi criado pela sua palavra, mas a partir do momento que Deus dá ao homem, ao mundo, o direito de governar o mundo e de viver em sociedade, Ele passa a colocar o homem como agente importante para que a sua bênção possa ser alcançada. Os sacerdotes, os corranins, eram importantes. Não poderia a bênção que está aqui descrita de tão profunda, de ser alcançado o nome de Hashem ser sobre a nação de Israel, sem a presença dos sacerdotes. Não poderia ser alcançada. É lógico que tipifica o nosso Mashiach, que existe uma profecia sobre ele, mas continue essa parte da liderança, essa parte de você ser instrumentalidade de Deus para abençoar o teu semelhante. Aqui está um chamado dos sacerdotes sobre a nação de Israel, e aqui está um chamado da nação de Israel sobre as demais nações. Se você for em Êxodo, capítulo 19, verso 4, vai lá comigo, Êxodo 19, Êxodo 19, verso 4 diz assim, viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da água e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me serei reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós me serei reino sacerdotal. A nação de Israel tinha um papel de reino sacerdotal para as nações. Israel não poderia ser sacerdote dele mesmo, mas sim das nações. Existia a função dos corranins, que era estabelecida os filhos de Arão e de seus filhos, estava sobre ele, mas a responsabilidade, o intuito, o objetivo que o sacerdote tinha que estabelecer sobre a nação de Israel, é a mesma responsabilidade que a nação de Israel tem para as demais nações. Deus levantou a nação de Israel como instrumentalidade para abençoar as demais nações.
Esse meio de fazer com que a bênção do Eterno seja alcançada, ele não saiu, ele continua até hoje. Você é um meio para que você possa abençoar o teu irmão. O pai é os pais são meios pelo qual Deus estabeleceu para abençoar os filhos. O esposo é um meio pelo qual Deus estabeleceu para abençoar a esposa. O rei é um meio pelo qual Deus estabeleceu para abençoar a nação. Esses meios continuam até hoje. Você faz parte da nação de sacerdotes. Deus quer te usar como um sacerdote. Você é inserido, Francisco, essa responsabilidade. Você lembra que eu ensinei uma vez, que no período de Yeshua, foi aonde o judaísmo mais fortificou e apresentou de trazer tudo aquilo que era vivenciado no templo para as famílias, para dentro da sociedade? A Torá que você tem na sua mão, debaixo do teu braço, ela não era acessível no período de Yeshua como tinha. Só dentro das sinagogas e poucos homens com riquezas que tinham os pergaminhos dentro dos seus lares. A sociedade como um todo não tinha. Essa vivência do estudo da palavra estava concentrada mais no sacerdote dentro do templo. Os fariseus, por exemplo, eles procuravam trazer a existência daquilo que se vivenciava no templo, Jorge, para a sua realidade no cotidiano. O lavar das mãos é um exemplo disso. Só se lava a mão o sacerdote ao entrar para oferecer os sacrifícios. Só se lava o pé ao entrar, mas eles trouxeram isso para dentro dos seus lares. Ou seja, essa concepção de estabelecer aquilo que está constituído no templo para a sua vida, isso é uma realidade. O templo de Jerusalém está lá? Não, mas você é o templo do Eterno. O sentido do templo, as experiências e os ensinamentos espirituais do templo de Jerusalém servem para você, templo. Serve para mim, templo. Ou seja, eu faço uma associação. Eu trago a realidade, a santidade do templo para a minha vida. Então você se associar com o verdadeiro sentido, ele permanece até hoje. Nós ensinamos sobre o dízimo. O dízimo servia para sustentar um ambiente espiritual do templo, das necessidades do templo, do pobre, da viúva. Ah, Francisco, mas o templo naquele período, o dízimo naquele período, era o dízimo agrícola. Sim, concordo, mas hoje eu não tenho terra, eu não tenho plantações, eu não tenho uma vivência agrícola, mas o sentido de sustentar é o mesmo hoje. Então, ou seja, quando você enxerga que Deus estabelece uma bênção padrão e Ele usa os Corranins, você vai ver que o meio para alcançar a bênção continua. A nação de Israel continua sendo uma referência para as nações. E eu e você fomos enxertados nessa oliveira. Vai comigo lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Pedro aqui estava falando para os gentios. Primeiro Pedro capítulo 2, diz assim, ó: se você olhar o início do livro de Pedro, possivelmente Pedro, ao escrever esse livro, ele estava estudando um pergaminho da Torá, porque, ou então estava na mente dele, né? Possivelmente é uma possibilidade. Ele pega os mesmos textos da Torá, os mesmos. Se você olhar no capítulo 1, verso 13, você vai ver que o verso 16 do capítulo 1, ele fala assim, ó: pois está escrito, sede santos, porque eu, o Eterno vosso Deus, sou santos. Essa é a paraxá que está descrita em Êxodo capítulo 19, verso 2. Ele pega o mesmo versículo. O mesmo. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que ele pega outras referências da Torá. Olha o verso 1 do capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos,
o puro leite espiritual, para por eles crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para Ele como pedra viva. Depois eu vou te explicar o conceito de pedra viva, tá? Rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra vivas, sois edificado como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Yeshua HaMashiach. Olha aqui, vamos pular um pouquinho, vai lá no verso 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com quem que ele estava falando? Com os judeus? Olha o verso 10. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele está falando para os não-judeus. Aí ele fala assim: agora vocês são a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Por acaso Paulo está destituindo a nação de Israel? Não, Paulo não, Pedro. Ele está destituindo a nação de Israel? Ele está excluindo? Ele está fazendo a doutrina da substituição? Não, ele está te inserindo no chamado da nação de Israel. Ele te insere no mesmo chamado. O povo adquirido é a nação de Israel, a nação santa é a nação de Israel, o sacerdócio real está na nação de Israel. Mas você foi enxertado nesse chamado. Então quer dizer que o papel seu e meu é de ser sacerdócio para as nações. Você é sacerdócio na mão de Deus, para que as pessoas possam ouvir a mensagem do Elohim de Israel. É o que está lá em Malaquias 2,7. Pois ele é mensageiro do Senhor, e da sua boca os homens devem buscar o conhecimento e a instrução. Você é essa pessoa, você é um instrumento nas suas mãos, nas mãos de Hashem. A bênção vem dele, mas o meio pela qual ele faz alcançar essa bênção está sobre você. Irmãos, quando você deixa de estar aqui, você deixa de se alimentar, você deixa de ser participante nesse canal de bênção. Você deixa de desfrutar o privilégio de ser uma instrumentalidade na mão de Hashem. E você vai ser exigido assim no seu trabalho, na sua escola, nas suas amizades, na sua saída, na sua diversão. Você pode ser e deve ser usado por Hashem nesses momentos. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Fomos enxertados no mesmo chamado. Pedro pega e faz uma associação. O que é ser pedra viva? Você sabe qual é a diferença de pedra viva para pedra morta? Se tem pedra viva, tem que ter uma pedra morta. No conceito de Israel, naquele período das edificações, a pedra era o que constituía toda uma edificação. Não existia o tijolo como hoje nós temos, né? Lógico que existia fabricação de tijolos, mas não na tecnologia de hoje. Mas era a pedra que edificava um altar, que edificava uma casa, um prédio, uma construção. O que era a pedra viva? A pedra morta era aquela pedra, Jorge, que não tinha sido lapidada, ela não tinha sido trabalhada. Se você pega uma pedra qualquer, vou dar um exemplo, imagina isso aqui uma pedra, isso aqui, eu vou pegar esse candelabro e vou colocar sobre essa pedra que tem a forma dela mesmo. Olha aqui, não consegue ficar sobre, ela não foi lapidada. Imagina isso aqui uma pedra viva, ela foi lapidada, ela aguenta outro, ela foi trabalhada para que a outra pedra possa estar acima dela, a outra foi trabalhada para que outra pedra esteja acima dela. Isso representa você foi lapidado para que teu irmão possa estar sobre você, para que você possa ser um canal para suportá-lo, para ser instrumentalidade, para que Deus possa te usar e você ser um sustento na vida do teu irmão. Isso é ser pedra viva, é você ser lapidado por Ele, para que você possa sustentar outro. E nós queremos ser pedra morta, nós queremos labutar, Jorge, pelo nosso sustento, pelo aquilo que não tem importância, pelo aquilo que não traz vida. Nós cantamos aqui: venha e beba de graça, água da vida. Nós queremos trabalhar e pagar
pela água que não dá vida. Ai, desculpa. Pela água que não dá vida. Nos preocupamos mais com o nosso sustento, basta cada dia o seu próprio mal, irmãos. Eu tinha uma renda de 20 mil, agora eu tenho uma renda de 10. Eu tinha de 5, irmão Alberto, agora tem de 2. Eu vou trabalhar igual um doido. Esquecemos que o provedor da nossa vida é Ele. Se esquecermos dEle, podemos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Se esquecermos do verdadeiro sentido da nossa vida, irmãos, o que será de nós? Podemos ganhar o mundo inteiro, doido, e se te pedires hoje a tua alma, o que tens preparado? Você é um canal de bênção. Primeiro assunto, que eu já nem, é introdução ainda, mas eu vou terminar meio-dia. Primeiro assunto, você é uma instrumentalidade para que Deus, que é o provedor de todas as bênçãos, possa ocorrer. Então, sem você, essa bênção não chegará. Veja dessa forma. Sem você, a bênção não chegará. Não chegará em termos que, se você não for a peça a ser usada, Deus levantará outro. Assim como Ele fez com Esther. Se você não se levantar, Deus levantará outro. Esse conceito de entender, irmãos, para eu ensinar essa bênção tão profunda que é, eu preciso falar com você sobre 2 termos, mispat e tzedek. Se nós não entendermos isso, não adianta eu ensinar essa bênção. Mispat e tzedek. Para que eu possa te explicar isso, precisa estar na nossa compreensão que se você é um homem inteligente ou uma mulher inteligente, se você é um homem forte ou uma mulher forte, se você é uma mulher alegre ou um homem alegre, se você é um homem rico ou uma mulher rica, se você é uma pessoa com boa saúde, um homem com boa saúde, uma mulher com boa saúde, sabe que todas essas bênçãos não pertencem a ti, mas a Hashem. Ele é o dono de tudo. Ele é o provedor de tudo. Se você tem bom diálogo, é porque Deus te concedeu. Se você é uma pessoa que sabe falar palavras amorosas, é porque Deus te concedeu. Até se você é rancorosa, às vezes Deus te usa. Se você é dessa forma, é porque você foi feito assim por Hashem, por algum motivo que não é só para você. Por algum motivo que não é só para você. Se eu estiver gritando, me falem. Eu preciso que vocês compreendam. Se você foi feito por algum dom que vem do céu, Deus te fez assim por algum motivo que não é só para você. Deus é tudo. Ele fez tudo. Ele formou tudo, e a gente precisa entender isso, porque senão eu vou achar que o meu dinheiro é meu, que minha casa é minha, que o meu carro é meu, que a esposa, aí é só minha mesmo, mas que tê-la no sentido de compartilhar, de conviver, de conversar é só minha, de o meu marido é só meu, que o meu filho é só meu, que a minha alegria é só minha. Irmão, se nós não entendermos que nós estamos aqui de passageira, tem uma linda canção aí no cotidiano, prefiro cantar ela na igreja do que muita música evangélica. A vida é trem-bala, parceiro, e que nós somos passageiros nessa vida, e isso é verdade. Tem essa música, eu esqueci o nome dela, é isso mesmo. A vida é trem-bala, parceiro, porque lembra que nós somos passageiros nessa vida. Você é passageiro, você está aqui por passagem. Nascemos e fomos criados para viver uma vida de eternidade. Nós somos como a flor da Eva, que nasce e logo se seca. A nossa vida, a nossa verdadeira vida não está aqui. Ela está na eternidade, só que os nossos olhos estão fechados para ver aquilo que é mais importante e nós concentramos naquilo que os nossos olhos veem. Então tudo provém de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, vai lá. 1 Crônicas, pastor Zé, você deixa eu dar esse ensino de novo à noite? Pode? À vontade, pastor Zé. Porque eu acho que todos precisávamos ouvir, né? 1 Crônicas 29.
No verso 10, diz assim, ó: louvou a Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor, Deus nosso, de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és o Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu estás acima de todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu governas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Quem, porém, sou eu e quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. Tudo vem de ti, apenas devolvemos aquilo que o Senhor nos deu. Então, se você é alegre, saiba que você tem a responsabilidade de ser o canal de bênção para a alegria do teu irmão. Se você canta bem, saiba que você canta bem para que você possa abençoar e ajudar o teu irmão que não canta. Se você ora bem, saiba que você é uma instrumentalidade de Deus para abençoar o teu irmão que não sabe orar. Irmãos, cadê o nosso trabalho coletivo? Cadê a nossa preocupação de doar o nosso dom? De dar ao outro aquilo que Deus deu a mim para ajudar ele? Falta isso em nós. A gente acha que a responsabilidade é só do Francisco, é só dos diáconos, é só do pastor José, é só do Roberto, é só daqueles que estão aqui ensinando. Pessoas se dedicam de estar aqui, às vezes 12 horas de estudo, acorda de madrugada. Não que vocês têm que estar aqui por isso, mas tem que estar pelo eterno. Mas saiba que você tem um dom do eterno que eu preciso. E se você não estiver aqui, falta eu terei, falta vocês terão, falta alguém vai ter. Se eu não for para ajudar a Flavinha, alguma falta ela vai ter. Porque eu sou instrumentalidade de Deus para ser correspondente a ela, e ela a mim. Agora nós não vemos essa responsabilidade. Eu só quero trabalhar pelaquilo que é meu. Deuteronômio 16, verso 18, vai lá comigo, porque eu quero te ensinar o conceito de Mispat e de Sedek. Você lembra que eu falei que tudo pertence a Hashem? Mostrei aqui, 1 Crônicas 29, Deuteronômio 16, verso 18. A palavra Mispat quer dizer juízo. Aquilo é uma barata lá em cima não, né? Senão as mulheres desmaiam. Ah, o buraco do ar-condicionado, desculpa. Mispat quer dizer juízo, juízo. Tsedek quer dizer justiça. Presta atenção, se bem, irmãos, que por mais, Ben Gurion tem uma frase muito interessante, que quando nós lemos a palavra de Deus, eu estou mudando? Nós lemos a palavra de Deus com uma tradução, nós estamos, é como se estivéssemos beijando uma mulher, comparando o homem, ou uma mulher beijando o homem, através de um lenço. Bota um lenço e beija. Você não vai desfrutar do gosto que aquilo te trará. Porque a palavra mispat, se eu só falar juízo, eu estou limitando ela demais, ela é muito mais profunda do que isso. A palavra tzedek também. Se eu só pego o contexto dela, você vai ver quando você estudar essa bênção. Se você pegar só a nossa tradução, ela não abrange tudo aquilo que ela é profunda. A palavra mispat quer dizer juízo, e aqui você está vendo isso, ó. Deuteronômio 16, 18 diz assim, ó: juízos e oficiais, sofitim e shoterrim, né, Zé? Shoretrim, se eu não me engano, policiais em hebraico. Porás em todas as tuas cidades que o eterno teu Deus te dá, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com mitzpat tzedek, mitzpat tzedek, juízo e justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberá suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios.
e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça, tzedek, tzedek, 2 vezes. Seguirás para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o eterno teu Deus. O que é mitzpat? Mitzpat é você julgar. O que é tzedek? É você fazer justiça. É a mesma, a etimologia da palavra tzedek é a mesma etimologia da palavra tzedaká. É a mesma etimologia da palavra tzadik, quer dizer justo. Tzedek é você fazer justiça ao outro, aquilo que deixou de ser direito seu e passou a ser direito do outro. Quando você está sendo abençoado por Hashem, lembra-se que você está sendo abençoado para você ser abençoado e para que você possa usar essa bênção para abençoar outro. Se você pega essa bênção e faz para si somente, você deixa de cumprir a justiça, você deixa de fazer o tzedek, você deixa de julgar com o justo juiz, o justo juízo, porque você deixa de dar ao outro aquilo que é de direito dele. Então, se eu for te ensinar essa bênção, sem você entender a palavra mitzpat e tzedek, que tzedek é você dar ao outro que é de direito dele, você não vai entender. O teu dom é de direito seu e do teu irmão. O teu dinheiro é de direito seu e do teu irmão. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma irmã, uma pessoa que nem congrega conosco, já fez uma visita, ela tem uma filha deficiente, nós ajudamos uma vez. A nossa família ajudou. Essa pessoa falou assim: Francisco, por que vocês fazem isso? Vocês nunca cobraram para eu ir na igreja, nunca me forçaram a nada, nunca fizeram nada. Aí eu falei assim: minha irmã, aquilo que eu tenho, ou aquilo que minha família tem, não pertence somente a ela, mas a você. Somos apenas instrumentalidade de Deus, para que a bênção dele chegue a você. E é isso, você é isso, eu sou isso, o teu dom é isso, nosso dom é isso. Agora, irmão, eu faço um chamado. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos preocupados que o dom nosso é para que esse jovem que está aí fora, que te pede um abraço ali fora, e a gente não dá, porque ele está sujo? É lógico que a gente precisa ter receio, se preocupar que talvez pode ser um ladrão. Mas será que você está olhando para o seu vizinho? A maioria de nós moramos em prédios, não conhecemos o nosso vizinho que está do lado. Antigamente, no período da minha mãe, era na outra esquina, na outra rua, 10 ruas depois, e todo mundo se falava. Hoje é porta sobre porta, ninguém se fala, porque os dons estão para nós mesmos. Os recursos que o Eterno nos dá estão para nós mesmos. Os templos estão vazios, porque as pessoas querem ver milagres, milagres sobre milagres, dinheiro bordando sobre bordando. Aonde está a bênção de Deus, onde tem mais riqueza? Agora vamos entrar na bênção para a gente entender. Deu para entender Mishpat? Deu para entender Tzedek? Tzedek é dar ao outro que é direito dele. Então, se você faz essa analogia, traz uma introspecção para você. Meu dom, Eterno, o Senhor me deu dom. Eu tenho contribuído isso para a minha família, para os meus pais que não entendem espiritualmente, para o meu irmão, sem o interesse de trazê-los para a sua fé, tá? É lógico que eu gostaria muito de ter minha mãe aqui, mas esse não é o motivo de ajudá-la. O amor verdadeiro, ele não tem interesse, seja ele espiritual ou não, ele não tem interesse. Ele faz porque ele tem que fazer, porque ele ama. Será que nós temos feito isso pelos nossos filhos? Será que eu tenho feito isso pela minha amizade que está lá no ensino médio junto comigo? Será que eu estou vendo aquela amiguinha que é deficiente físico e que ninguém dá importância a ela, e ao invés de eu ir lá e estar do lado dela, eu só fico com aquelas que são as mais conhecidas da escola? Será que eu faço isso para os meus amigos, que também tem uma deficiência e está sozinho? Ninguém chama para sair, ninguém chama para se socializar. Nós não se preocupamos com os nossos dons para ajudar as pessoas. Então a primeira parte, olha só, agora eu quero te mostrar, para que a gente entre na primeira parte da bênção. A primeira bênção está ali, ó. Ievareha Adonai verishmereha. Eu coloquei em amarelo e branco para que você saiba a tradução em português. Do que está em amarelo, está em amarelo em português. O que está em branco, está em branco.
A primeira parte aqui, essa é a primeira bênção, tá? Lembram que são 3 bênçãos dentro. Yevareha Adonai Vishmereha, Adonai Panaveleha, Issa Adonai Panaveleha, Viruneca, Viasemeleha, Shalom. 3 bênçãos. A primeira parte, a primeira bênção, a primeira parte dela está em amarelo. Yevareha Adonai. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, as nossas traduções, isso já não é um erro, eu acho que é algo proveitoso, ela procura trazer para a gente um sentido mais fácil para eu ler e memorizar. Porque ali, ó, era como se eu estivesse dizendo assim, José, esse livro pertence a ti. É como se eu estivesse dizendo assim 2 vezes. Consigo mesmo, eu acho que é a mesma coisa, né? É um pleonasmo, uma redundância, vamos dizer assim. Ali está dizendo assim, Yevareha, já está dizendo que ele vos abençoa. Ele. Aí logo depois tem Adonai, especificando quem é o sujeito da ação que está abençoando. Yevareha, ele abençoa. Adonai, quem? Adonai. O que quer dizer essa bênção? Ele vos abençoa. Aqui são bênçãos físicas. Aqui são bênçãos físicas. Quando você olha as 3 bênçãos, Vinícius, você vai ver que ela começa em graus de dificuldades. Era como se fosse uma espiral, sempre te levando a uma evolução. A bênção ela começa falando de coisas terrenas, depois ela enfatiza as bênçãos terrenas, e depois você vai alcançando o nível espiritual. A bênção está nesse sentido. Então quando ela começa a Yevareha Adonai, ele vos abençoa Adonai. Ele vos abençoa, Jorge. E aqui é bênção física mesmo. É igual está lá em Deuteronômio 28. Vai lá comigo. Deuteronômio 28. Tem alguém que não pode vir hoje à noite? André e Rodrigo. Então tá. Porque eu estou no início do estudo, irmãos. Eu vou falar só dessa bênção e depois à noite eu continuo. Porque é muito profundo esse ensino, mas depois a gente faz o estudo para vocês, tá? Mas aqui, porque já são 12:00, a hora voou. Mas deixa o Eterno, né? Assim seja louvado Ele. Mas aqui em Deuteronômio 28, diz assim, ó. Estou em Gênesis. Aí que vai demorar mesmo. Deuteronômio 28. Verso 1: Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tenha o cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. O Eterno teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a sua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao... Aí ele começa a profetizar, ele começa a falar das bênçãos que serão alcançadas daqueles que atentarem aos mandamentos do Eterno. São bênçãos físicas. Então, Yevareha Adonai está falando sobre o alcance dessas bênçãos, porque Deus conhece as nossas necessidades. Então ele começa nos prometendo que Ele vai nos abençoar, que Ele vai conceder a bênção física necessária para mim e para a sua vida. Ele vai conceder essas bênçãos. Então quando você olha, se você for em Gênesis 26, olha só, verso 1, diz assim, ó: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaque estava sofrendo, passando fome na terra que ele habitava, e ele, logicamente, que todo ser humano vai fazer isso, desce ao Egito onde tinha alimento. Só que Deus fala: não desça, permanece na terra onde você está, que é a terra que está com fome, e eu te abençoarei. É assim, nós fazemos o contrário, né? Olha só, Deus prometendo: permaneça onde você está,
Permaneça na sua fidelidade, permaneça tendo a mim como foco, permaneça tendo eu como supridor da tua vida, mesmo que você não veja, Isaac, mesmo que aí você esteja padecendo fome, mesmo que essa terra não floresça, que não haja fruto na vide, todavia esperarei no Senhor, mesmo nisso permaneça, Isaac. Aí ele continuou: mora nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, multiplicarei a sua descendência. Ele fala, olha lá o verso 12, semeou Isaac naquela terra, a mesma que estava com fome, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, o Senhor era com ele exerceu fé, ele esperou em Rachem, ele buscou aquele que é o supridor da vida dele, ele não foi buscar os recursos nas consequências, mas ele foi buscar o recurso naquele que era o verdadeiro provedor de tudo. Essa é a primeira parte da bênção. A segunda parte da primeira bênção, está lá, Yevareha Adonai, Verishmereha. Verishmereha quer dizer que ele te guarde. Guarde de quê, Francisco? Guarde de quê? Guarde saúde? Guarde de ladrões? Rashi até fala que pode ser interpretado dos ladrões. Mas aqui existe um sentido espiritual. Presta atenção, que faz sentido da bênção. Primeiro, ele te proverá bênçãos físicas, riquezas, bens, tudo para a sua necessidade, tudo pela sua fidelidade, tudo porque você está sendo abençoado por cumprir o mandamento, e Ele vai te guardar para que essas bênçãos não prevaleçam sobre você, para que ela não seja o foco da tua vida, guardar para que o teu coração se guarde dela, se prive dela, para que ela não seja o seu bom precioso, para que ela não seja onde está o teu coração, é isso que te guarde. E Ele te guarde, que as bênçãos não sejam aquilo que sustenta e dirige a sua vida. Estou gritando, né? Ele te guarde, Ele te preserve para que você possa desfrutar da bênção dEle, sem que ela influencie a sua decisão e a sua vida. Nós estamos diferentes desse mandamento. O que tem nos guiado, o que tem levado a nossa vida são as nossas necessidades, e ela não tem nos guardado. Porque damos prioridades às bênçãos e não a Rachem. Aonde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Ou ao contrário, acho que é isso mesmo. Ali estará o teu coração. E Yevareha quer dizer que Deus tem que te guardar, Jorge, das bênçãos que Ele te deu. Porque as bênçãos que Ele te deu, não esqueça do Mishpat Tzedek, são dEle, e Ele faz uso da tua vida para te abençoar e abençoar outros, e você tem que depender exclusivamente dEle. A primeira parte da bênção se inicia dessa forma. Confie em Rachem. Está passando necessidade financeira, está passando necessidades físicas, está passando necessidades espirituais, confie em Rachem. Ele há de suprir. Tenha compromisso com Ele, ore todos os dias, busque a Ele, estude a sua palavra, Ele há de prover sobre nós. Falta fé para nós, Jorge. Nós achamos que por trabalhar no Shabat e trabalhar mais, receberemos a nossa necessidade, e ao contrário, falta fé. Olha como que nós colocamos. Nós achamos que transgredir o mandamento de Deus, porque trabalhar no Shabat, irmãos, desculpa, vocês precisam interpretar isso de uma forma muito madura. Eu estou falando que pessoas que têm condições de estar aqui, têm condições de sustentar e de viver, e vai trabalhar no Shabat para ter mais. Não estou falando daquele que está passando necessidade e só tem esse emprego e precisa trabalhar no Shabat, é diferente. Mas aqueles que têm condições de estar aqui, para desfrutar e receber as bênçãos do Shabat, só que para se manter na posição, para querer mais e mais, transgride o Shabat. A gente pensa que transgredir o mandamento é mais importante do que exercer a fé nele. Ele não te disse que se você trabalhar 6 dias e guardar o Shabat para Ele, santificando o Shabat, Ele vai te abençoar? Foi ou não foi o Eterno que nos disse? Nós cremos que Ele é o Deus dos céus e da terra ou não cremos? Se cremos, vamos exercer a fé. Então vamos. Os nossos jovens, os nossos adolescentes,
Quantos querem ter um compromisso com o Hashem? Quantos querem falar, Pai, me ajuda a aprender a orar? Pai, me ajuda a estudar a palavra? Pai, me ajuda a ajudar o meu irmão, o meu colega que está triste, porque perdeu o pai e a mãe, ou porque não tem um pai e uma mãe que o ajude. Mas nós queremos só o amiguinho que é melhor, que tem uma boa riqueza, que tem uma boa bicicleta, tem um bom carro, tem boas amizades, que toca bem, que tem boas músicas, que é sociável. Nós não se preocupamos com aquilo que é dos outros. Esse princípio é o princípio bíblico. Então essa é a primeira parte da bênção. Para eu não estender mais, nós vamos estudar à noite. Mas, irmãos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde verdadeiramente. Mas esse guardar depende muito de nós. Depende muito de queremos viver para Hashem. Quando eu falo para vocês, estou falando para mim. Estou falando para mim. Hoje tem um jogo maravilhoso, né? Final da Champions League. Quantas pessoas deixarão de estar na casa de Hashem, de estudar a palavra por causa de um jogo? Eu já passei por essa vida, deixei essas coisas para trás. Não sou importante, fiquei chateado, poderia ter caído no domingo, que adoraria ver o jogo. Vai cair no Shabat. Tenho coisas mais importantes a zelar e a cumprir do que olhar para um jogo. Cada um se preocupa com o que é seu. E nós somos chamados a viver pensando naquilo que é dos outros. Que o Eterno nos abençoe. Que tenhamos um Shabat muito abençoado na sua presença. E se você puder estar aqui, por favor, não se sinta constrangido em não vir se não puder. Irmã Cora, eu sei da dificuldade que ela está passando. E está aqui, ó, Dona Auxiliadora, todo sábado está aqui. Se for marcar a lista de presença, a irmã Auxiliadora está no topo dos topos. Acho que até de mim. Topo dos topos. Uma senhora que tem dificuldade de subir essa escada. Porque ela sabe o que é o mais importante da vida dela. É isso que nós precisamos ter. Porque não veio. Briga com a filha se não trouxer, ela não é. Então, irmãos, vamos fazer com amor, servindo a Hashem, sem ninguém suprir, sem ninguém dominar vocês. Isso aqui vocês não terão. Mas faça por amor ao teu irmão. Faça primeiramente por amor a Hashem. Ele tem que ser a nossa motivação. Se não for os céus, não adianta. Ficaremos aqui pouco tempo. Mas se os céus for a nossa motivação e amarmos uns aos outros, o Eterno há de nos abençoar. Shabbat Shalom para todos e um dia muito abençoado.